Olá pessoal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Melhor lhe seria que se lhe atasse em volta do pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançada ao mar. Cristo age com rigorosidade para as pessoas que ferem qualquer de seus pequeninos, qualquer um desses inocentes. Sendo assim, a Igreja também deve agir com rigorosidade, levando em conta os mais diversos pecadores que acabam se refugiando dentro da igreja. A gente sabe que é muito triste uma pessoa que leva a vocação de ser padre e de estar em nossa igreja, nos guiando, fazer qualquer tipo de atrocidade como esta. Isso, irmãos e irmãs, de fato é algo que nos entristece, mas nos faz lembrar que não devemos colocar toda a nossa confiança nos padres, mas sim em Deus. É importante salientar que dentro da nossa igreja existem muitos padres que fazem o bem. Isso remete àquela frase de São Francisco de Assis, que diz que em uma floresta nós escutamos o ruído de uma árvore que cai, mas deixamos de ouvir todo o barulho que aquela floresta faz quando está crescendo. Nós, de fato, nos deixamos levar por todas essas histórias que nos entristecem, mas esquecemos de ver os mais diversos padres que fazem um bom serviço para a igreja. É neste momento que a gente compreende um pouco do porquê o Papa Francisco escreve uma carta, a qual se diz muito triste por conta de todos esses escândalos que vêm surgindo. E é por isso, irmãos e irmãs, que neste momento também devemos nos voltar aos mais diversos padres que fazem um bom serviço, que se entregam nesta vocação, de fato seguindo um chamado, e não simplesmente fugindo das mais diversas dificuldades que venham a acontecer com eles. Muitos padres, de fato, seguiram o sacerdócio para fugir de suas condições. Mesmo assim, a igreja não tem controle sobre isso, mas acolhe estas pessoas para que, de fato, possam servir com amor. E por isso, alguns padres acabam se perdendo neste caminho, mas outros muitos vivem, de fato, um sacerdócio santo, uma vocação inteiramente voltada para instruir mais pessoas a Deus. Então, irmãos e irmãs, se voltem para os seus filhos, a ensiná-los. Talvez ensinar a respeito de um abuso, de uma relação sexual, seja algo fundamental para o desenvolvimento dos seus filhos. Muitos pais deixam a desejar nesse sentido, talvez por ser uma conversa constrangedora, mas é importante que a gente entenda que é uma conversa essencial e que, se não for ensinada pelos pais, muito provavelmente será ensinada pelo mundo, talvez até mesmo por vídeos pornográficos. E é uma triste realidade em que hoje um vídeo pornográfico teria mais acessos do que esse próprio vídeo que vem para instruir. Teriam mais compartilhamentos, seriam divulgados nas mais diversas mídias sociais, enquanto um vídeo a qual serve para instruir os pais, a mostrar para os seus filhos que existem brincadeiras que de fato não são propícias, que existem momentos em que a criança precisa entender que é templo do Espírito Santo e que precisa respeitar o seu corpo, e que qualquer coisa que vá contra as brincadeiras, contra qualquer tipo de coisa que para ela pareça normal, é importante que se relate aos pais, mesmo em meio a tantas ameaças que as crianças geralmente sofrem, ou até mesmo por serem ludibriadas facilmente. É neste momento que a gente precisa entender o quão preocupados devemos estar com nossas crianças, e perceber também que existem diversos padres que agem com seriedade, evitam, por exemplo, chamar crianças para a casa paroquial ou chamar crianças e ficar dentro da igreja fechada. Padres, de fato, respeitosos, evitam ocasiões até mesmo de serem julgados. E por isso, realizam trabalhos, talvez com crianças mesmo,
com mais pessoas presentes, ou até mesmo de uma forma em que fique um ambiente mais público. Talvez estes de fato sejam padres sérios, e que por isso precisamos elogiar tais padres e mostrar que de fato existe sim uma beleza dentro dessa igreja que é tão maravilhosa, mas que de fato precisamos tomar todo o cuidado. E por isso, em qualquer caso desse tipo que venha a acontecer, comunique ao bispo, comunique a algum padre de confiança, ou até mesmo às autoridades da lei, né, de forma a denunciar qualquer tipo de prática como esta. É muito triste, muitos pais acham que isto seria errado porque se trata de um padre ou se trata de qualquer outra pessoa, mas, querendo ou não, é um momento que devemos nos encorajar e ajudar com que essas pessoas talvez recebam punições ao ponto de aprender, ao ponto de talvez, a partir daquele momento, começar a viver uma vida reta, uma vida santa e se arrepender de seus pecados. Por isso, agimos também com justiça quando levamos a justiça para essas pessoas. Por isso, irmãs e irmãs, estejam sempre atentas. Infelizmente, estamos sujeitos a esse tipo de coisa, mas é uma verdadeira beleza, uma verdadeira graça sabermos que dentro desta igreja existem muitos bons padres. E é nesse momento também que vemos o quanto é importante se voltar também para nós, para vermos até que ponto nós não estejamos sendo verdadeiros católicos. Se voltar para vermos aonde temos errado, aonde nós também não somos essa ovelha desgarrada, em que como cristãos deveríamos estar fazendo o bem, mas ainda assim erramos em coisas as quais não deveríamos errar. Sejam coisas simples, sejam coisas mais complexas. Ainda assim, nós estamos dando contra-testemunho. E até que ponto nós também não precisamos ser verdadeiros católicos? Até que ponto não estamos, de fato, nos assemelhando cada vez mais com estes padres que cometem abuso do que com os padres que de fato fazem coisas grandiosas dentro da igreja? É neste momento que percebemos que, como católicos, devemos sim fazer o bem e saber que, como leigos, também podemos ser tão santos ou até mais santos do que os mais diversos padres que existem por aí. Amém? Fiquem todos com Deus.